Graça e paz, queridos, quero compartilhar um texto da palavra que nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A temática de hoje é a solidariedade de Deus. Não temos dúvida de que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, destruídos. O profeta Jeremias sabia disso. Ele tinha conhecimento que essa misericórdia, essa solidariedade de Deus, era um caráter dele, um atributo do próprio Deus. Um atributo que não foi lhe confiado, mas um atributo que pela sua essência estava designado a trazer para os homens um melhor ou o melhor de Deus. Uma das qualidades de Deus, um dos caráteres de Deus, a sua solidariedade, a sua misericórdia. Mas nem Jeremias, nem nós podemos entender que a misericórdia do Senhor, a sua solidariedade para conosco, é um salvo-conduto para podermos praticar aquilo que não convém ao Senhor. Por isso, queridos, a palavra do Senhor, quando diz Jeremias, que é a misericórdia dele, é a causa de não sermos consumidos, é porque nós entendemos que o Senhor, na sua infinita bondade, na sua graça, na sua benevolência, tem estado conosco todos os dias. Mas como nós falamos, isto não nos dá um salvo-conduto para podermos viver de uma forma repreensível diante do Senhor. Queremos acompanhar aqui o que, na verdade, o Senhor traz como benefício para as nossas vidas com a sua solidariedade, com a sua misericórdia para com as nossas vidas. Portanto, queridos, as nossas vidas elas são tomadas pela misericórdia do Senhor constantemente. É isso que Jeremias está dizendo. Constantemente, em todo o tempo, ela se renova a cada manhã. Mas quero compartilhar com os amados irmãos aqui o que também a misericórdia de Deus ela traz para nós, evitando em nós algo ou algumas coisas que não podemos nos deixar levar por nenhuma delas. Por exemplo, a misericórdia do Senhor não é um salvo-conduto para vivermos uma vida de iniquidade e de pecado. Ou seja, como a misericórdia do Senhor ela é constante, como a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, então eu posso fazer todas as coisas. Porque a misericórdia do Senhor vai me acompanhar. Porque a misericórdia do Senhor vai se renovar a cada manhã. Então eu posso fazer todas as coisas. Não é isso que a misericórdia do Senhor veio nos trazer, veio nos fazer. Na nossa necessidade, a misericórdia do Senhor chega a nós. E por isso, olha o que o apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 6, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Todo homem condenado à prisão não pode, queridos, depois de absolvido, continuar preso. Querer continuar preso. Se houve ali a sua absolvição, é importante que ele saia definitivamente daquilo que lhe prende. Ou seja, as cadeias, as barras de ferro, as algemas, o cárcere. É isso que João está dizendo. Se nós conhecemos a misericórdia do Senhor,
Se a misericórdia do Senhor nos alcançou, nós não estamos mais sujeitos à prática do pecado. Nós não estamos mais praticando o pecado como algo constante, comum, como se fosse algo que a gente pudesse fazer, como escovar os dentes, como acordar todos os dias, como dormir todos os dias, como se fosse um hábito. Não. O pecado pode até acontecer nas nossas vidas, mas ele é como se fosse um acidente. E ninguém quer ser acidentado duas vezes. Ninguém quer permanecer preso depois da sua absolvição. Não. Ele tem o prazer de sair e curtir a sua liberdade. Tem o prazer de experimentar de novo a liberdade que tinha, ou se nunca teve, pela primeira vez experimentar. Essa é a misericórdia do Senhor. É a solidariedade do Senhor, quando Ele nos tira da prisão, daquilo que estava nos aprisionando. E aí Ele nos traz a sua liberdade através da sua misericórdia. O seu caráter de justiça, de misericórdia, de graça, de bondade. Este caráter em Deus nos alcançou através da vida do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, por mais que essa misericórdia do Senhor ela tenha nos atingido, vindo a nós, ela não pode ser um salvo-conduto para continuarmos presos, praticando o pecado, pois isso desagrada a Deus. Já viste que pecado é errar o alvo, é sair daquilo que Deus trilhou para nós, do seu caminho. Se nós, como diz o apóstolo Paulo, no versículo 6 do capítulo 3, quando ele diz: todo aquele que vive pecando não viu nem o conhece. Se nós o vimos e o conhecemos, não estamos mais sujeitos à prática do pecado, ou praticando o pecado. Portanto, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, sim, e o pecado não mais nos domina. Uma outra coisa que a solidariedade de Deus veio nos trazer é uma aceitação, um entendimento, uma compreensão do que nós somos. E o que nós somos, somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós não podemos omitir isso. Portanto, a misericórdia do Senhor veio destruir a omissão, a nossa omissão no que diz respeito à nossa vida cristã. Se a misericórdia, a solidariedade do Senhor chegou até nós, não podemos ser mais omissos na vida cristã. Por isso, olha o que a palavra do Senhor nos diz em Tiago, no capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Amados, o bem é a prática, por exemplo, da hospitalidade, da generosidade, da liberalidade, de uma bondade infinita. Não é a prática das obras que vai nos salvar. Não. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós não somos salvos mediante as obras, mas mediante a fé, a graça, e que não vem de nós, é dom do Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor nos diz que se nós, como diz Tiago, sabemos praticar o bem e nós não praticamos o bem, nós estamos pecando. O que a misericórdia de Deus veio nos fazer é a compreensão exata de que no seu reino nós estamos para servir. Servir uns aos outros, servir a Deus. Deus colocou em nossas vidas propósitos e objetivos. Nós não fomos chamados para ficarmos alheios. Nós não fomos chamados para ficarmos quietos. Nós não fomos chamados para ficarmos inércios. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. A nossa omissão provoca
em nós uma desobediência ao Senhor. Por exemplo, quando o Senhor Jesus disse: você que conhece o Evangelho, você que foi alcançado pelo Evangelho, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Se nós não pregamos o Evangelho, se nós não declaramos o Evangelho, não há bondade melhor para pronunciarmos, para oferecermos o homem do que o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, queridos, se você e eu não estivermos fazendo isso, cumprindo a ordenança de Jesus, o ide de Jesus, e fazendo discípulo, não somente indo, mas fazendo discípulo todas as nações, nós não entendemos a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Porque se a misericórdia do Senhor veio a nós, essa misericórdia também tem que ir aos outros. É como se alguém estivesse com sede, como se nós estivéssemos com sede e com fome. E então o Senhor, Ele trouxe o seu alimento, Ele trouxe a sua água, o maná que desceu do céu para as nossas vidas. Ele trouxe a água que jorra para a vida eterna para as nossas vidas. A misericórdia dele nos alcançou como alimento, como água viva. E nós então precisamos mostrar a misericórdia, a solidariedade de Deus para com as pessoas, levando esse evangelho, um evangelho que transforma, um evangelho que liberta, um evangelho que cura. Esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. Por isso não podemos ser omissos àquilo que Deus nos outorgou, para que pudéssemos ir e pregar o seu evangelho. Se nós sabemos disso, nós precisamos agradecer a Deus. De que forma? Senhor, a tua misericórdia me alcançou. Por isso que darei eu, Senhor, pelo alcance da tua misericórdia. Olha que o salmista, no Salmo 116, versículo 12, o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Se a misericórdia, a solidariedade do Senhor me alcançou, eu retribuirei, eu darei ao Senhor, não serei omisso. Eu darei ao Senhor quer dizer, eu falarei do seu amor, eu falarei do seu nome. Isso é entregar ao Senhor aquilo que Ele quer que nós o entregamos. E entregar ao Senhor a nossa vida, e a nossa vida entregue ao Senhor é uma vida de obediência, é uma vida de serviço e não uma vida de omissão. Porque o que Deus quer é que a gente ouça a sua voz e atenda a sua voz, levando, cumprindo a sua palavra e o seu ide. O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Se a misericórdia, a solidariedade do Senhor nos alcançou, esta solidariedade, ela precisa, esse caráter, ser conhecida através da nossa pregação para outras pessoas. Uma outra coisa que a solidariedade de Deus veio nos trazer, queridos, é uma vida espiritual diante da presença do Senhor. Ou podemos até dizer, o que a misericórdia do Senhor veio tirar de nós? Apatia espiritual. A Bíblia diz que o homem sem Deus era um homem sem experiência com Ele. Outrora estávamos nas trevas, não éramos povo dele. Mas quando nós fomos alcançados por Ele, a sua misericórdia nos alcançou, a sua solidariedade nos alcançou. E se ela nos alcançou, queridos, é para que a gente pudesse viver uma vida espiritual regrada diante dele. Uma vida espiritual diante dele cheia de prazer, de contentamento. Lembro de um professor que ele dizia, é o elan, é aquele desejo, é o ímpeto, sabe? É a coragem, é a determinação, é a vontade de fazer, de estar com o Senhor. Se por acaso você um dia teve isso e perdeu, você precisa voltar, retomar a vida espiritual. Porque quem sabe, a apatia espiritual lhe tomou conta. Se a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, você pode até talvez dizer, mas como a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, então isso é um salvo-conduto para que a minha vida espiritual não esteja bem com Deus. Então, mas a misericórdia dele tem me alcançado. A misericórdia dele todos os dias está comigo. A misericórdia dele é o que vale, então não importa como eu estou. Importa sim, querido.
Deus não levará em conta o tempo da ignorância. Deus, Ele quer que retribuamos a sua misericórdia, tendo intimidade com Ele, buscando ao Senhor a cada dia. Quantas vezes você no dia tem tirado para ler a palavra dEle? Quantas vezes você tem tirado para orar, se colocar de joelhos? Quantas vezes você tem louvado o Senhor no dia? Quantas vezes você tem interagido no seu quarto, nos seus aposentos, na sua casa? Quantas vezes você tem estado em comunhão com seus irmãos, com a sua igreja? Quantas vezes você tem falado, pronunciado as bondades do Senhor, a misericórdia do Senhor para outras pessoas? Isso alegra o coração de Deus. Portanto, queridos, olha o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, elas vos serão acrescentadas. Queridos, a vida espiritual que Deus quer, que a misericórdia de Deus veio nos trazer, é o entendimento do que é o reino de Deus. O reino de Deus é a vontade dele estabelecida em nossas vidas. Buscar primeiro o reino de Deus é entender que a vontade dele é prioridade nas nossas vidas. Buscar o reino de Deus é entender que a minha vida não tem sentido nenhum senão em Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é entender que aquilo que Deus tem ensinado na sua palavra é suficiente para um alimento sólido espiritual para as nossas vidas. Podemos até viver nesse mundo e há necessidade, sim, há uma necessidade de nos alimentarmos fisicamente, de nos alimentarmos emocionalmente, mas o primeiro alimento é permitir que aquilo que Deus plantou no nosso coração. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus está em vós. O reino de Deus chegou em vós. Jesus estava dizendo que agora eu estabeleci os meus propósitos, os meus desígnios, a minha palavra, a minha vontade dentro dos seus corações. Queridos, se há uma apatia espiritual, se há uma perda do controle do reino de Deus em você, em mim, em nós, precisamos convocar, chamar para dentro de nós, mais uma vez, o reino de Deus. Talvez ele não esteja mais dentro de nós. Talvez um dia ele entrou nos nossos corações. Mas, provavelmente, quem sabe por causa do amor a este mundo, o reino de Deus foi não se retirando, mas convidado a se retirar. Porque o que nós temos praticado não é o que Deus determinou, estabeleceu em nossos corações. Diga assim, sonda-me, Senhor, e vê se há algo bom em mim. Sonda-me, Senhor, se há estabelecimento do teu reino ainda em mim. Se o teu reino ainda domina sobre a minha vida. Se o teu reino ainda domina no meu coração. E se você nunca permitiu que o reino de Deus chegasse no teu coração, se você nunca experimentou o reino de Deus dentro da sua vida, hoje você precisa experimentar o reino de Deus dentro de você. E você então irá sentir aquilo que é mais precioso. A palavra de Deus como um alimento dentro da sua vida, dentro do seu coração. O controle de Deus absoluto. Ele lhe orientando, ele lhe apacentando, ele lhe conduzindo, ele te levando. Como disse o salmista, o Salmo de Davi no capítulo 23, ou no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me faz andar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. Olha que pastor era aquele que Davi o conhecia. Assim é o nosso Deus, quando ele estabelece o reino dele nos nossos corações, não nos falta alimento, de forma nenhuma. Nem água limpa, potável para as nossas vidas. Portanto, amados, a busca pela santidade de Deus, a busca pela permanência da vontade de Deus em nossos corações,
alegra também o coração de Deus. Nós não sentimos somente alegres. A misericórdia do Senhor veio para que não somente trouxesse alegria aos nossos corações e nos tirasse de toda a apatia espiritual, de todo o distanciamento dele, mas para que a gente pudesse também propor ao Senhor alegria no coração dele. Sabe uma outra coisa, queridos? É que também a misericórdia do Senhor nos garante a preservação hoje e eterna com Deus. Porque a santidade não pode estar distante de nós. A apatia espiritual pode afastar a santidade de Deus. A santidade de Deus, ela afasta a apatia. Qual você vai escolher? Apatia espiritual, distanciamento ou aproximação, a proximidade eterna com Deus? Olha o que Hebreus 12, versículo 4 vai nos dizer. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, o verdadeiro sentido e entendimento da misericórdia do Senhor deve ser chegar a todos os homens. A misericórdia do Senhor para com as nossas vidas, ela é suficiente. A solidariedade de Deus não é salvo-conduto para a apatia espiritual. Hebreus está dizendo, sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Temos que ter o cuidado com as nossas vidas, buscar o Senhor intensamente, buscar o Senhor intimamente, para que aquilo que nos está trazendo como apatia, as coisas que nos estão fazendo nos separar da intimidade do Senhor, seja desvencilhada de nós, totalmente arrancada de nós, para permanecermos firmes nele. Os tempos, queridos, são difíceis. A volta de Jesus está próxima. Deus vai vir buscar a sua igreja. Deus vai vir buscar o teu povo. Como tu estás? Prepara-te, ó querido. Prepara-te, ó querida. Porque Jesus está às portas. Ele virá buscar a sua igreja. Ele prometeu que não permitamos que o pecado, a omissão e a apatia espiritual nos tire definitivamente da presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te esclareça e nos esclareça que a misericórdia dele, a solidariedade dele é boa, mas não é salvo-conduto para podermos pecar, ser omissos e termos apatia espiritual. Feche os teus olhos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam, Senhor, derramadas sobre o teu povo, não somente agora, mas para todo sempre. Que o anjo do Senhor continue acampado ao redor das nossas vidas, nos livrando e guardando de todo mal. Dá-nos, Senhor, o restante dessa semana, uma semana ricamente abençoada na Tua presença. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe e que a misericórdia dEle seja conosco todos os dias das nossas vidas. A solidariedade de Deus é boa e perfeita. Um forte abraço, Deus abençoe, um cheiro grande.